Oi, crianças, tudo bem? Que legal estar aqui com vocês de novo. Preparados para mais um momento de história missionária? Ótimo, eu estou preparadíssima. Que tal o meu look de hoje? Hoje numa cor mais neutra, mas também uma cor forte, vibrante, como o povo aqui gosta. Você sabia que essa roupa, ela é especial? Essa roupa é uma farda. O que é uma farda? Vou te explicar. Aqui, quando tem um evento importante, uma coisa muito legal para acontecer, por exemplo, um casamento, um aniversário de um departamento da igreja, ou mesmo o aniversário da igreja, todas as pessoas compram o mesmo tecido e cada uma faz a sua roupa. Pode ser um modelo diferente, mas todo mundo tem que usar a mesma estampa, o mesmo tecido. Então, no dia daquele evento, aparece aquele monte de gente com a roupa igualzinha. E essa roupa aqui, esse vestido africano meu, ele é uma farda de casamento de um rapaz da minha igreja que se casou algum tempo atrás. Então, todas as pessoas da igreja fizeram essa roupa e todo mundo, pá, chegou igual na igreja. O que você acha? Você acha legal vestir uma roupa, pá, todo mundo igual? Aqui é um sucesso. Então, né, concluindo o assunto look, vocês estão curiosos para saber o final? O final não, a continuação da história do Madugu? Nossa, eu tô me coçando para contar logo o que aconteceu quando ele pulou do alto da árvore. Já que eu conto. Antes de eu contar o que aconteceu com o Madugu, eu quero saber quem conseguiu as respostas dos desafios que eu lancei ontem. Primeiro desafio: que língua se fala? Qual é a língua oficial desse país onde eu vivo? Guiné-Bissau. Você descobriu? Qual? Exatamente. Aqui a língua oficial é o português. Parabéns para vocês! Assim como o Brasil, Guiné-Bissau foi descoberto e colonizado pelos portugueses, os portugueses de Portugal. Portugal é bem pertinho daqui. Pois. Então, desculpa, era um mosquito que passou aqui, que tem muito mosquito. Voltando. Guiné-Bissau é uma colônia portuguesa, assim como o Brasil. E agora, com essa resposta, eu vou lançar o primeiro desafio de hoje. Fica ligadinho, presta atenção no que eu vou perguntar para você responder amanhã. Faça uma pesquisa. Descubra quais são os 5 países da África, do continente africano, que também falam português, que também foram colônias portuguesas. Pesquisa aí, descobre e me conta, tá bom? Vou ficar esperando. E o segundo desafio? Além do primeiro, qual que era o segundo mesmo? Quem lembra? E agora, quem conseguiu descobrir o segundo desafio? Aquele cânticozinho que eu cantei em crioulo. Como que é em português? Quem conseguiu descobrir? Como é esse corinho em português? Descobriu? Esse mesmo. Escutando, pois Jesus nos fala. Escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus andando. Ele é quem vai me defender. Escutando, pois Jesus nos fala. Escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando. Ele é quem vai nos defender. Muito bom, gente. Vocês estão arrasando, conseguindo todos os desafios. E quem tá preparado para a história? Tá animado? Curiosos para descobrir o que aconteceu com o Madugu? Então vamos lá? Vamos descobrir
o que aconteceu quando ele pulou da árvore? Só que antes, terceiro desafio, quem descobriu o nome do país onde aconteceu a história do Madugu? O país que começa com L e termina com A. Quem conseguiu? Essa foi difícil, né, gente? Eita! Mas vocês são ótimos, vocês arrasam. Então, vamos descobrir qual foi o país? Foi esse aqui, ó. Esse pequeno país do continente africano chamado Libéria. A história do Madugu aconteceu na Libéria. Então, como eu tinha contado ontem, o Madugu estava lá no alto da árvore enorme, quando o irmãozinho dele ficou com medo de cair, preocupado, e pediu socorro. O Madugu imediatamente se jogou, sem pensar nos riscos que ele corria quando ele se jogou. E acabou que aquela árvore cheia de galhos inteiros, de galhos cortados, pontiagudos, acabou machucando o Madugu. Quando ele pulou um daqueles galhos cortados, bem pontiagudos, pegou no pezinho, no calcanhar, assim, ó, subindo ali o tornozelo, fez um machucado enorme, saiu sangue. Madugu era uma criança muito forte. As crianças africanas, elas são muito fortes. Elas não choram à toa, não. Elas resistem à dor. Elas são muito resistentes. Não choram por causa de qualquer coisa, não. Só uma besteirinha, um raladinho, um aperto de mão mais apertado. Não, já vi tanta criança com cada machucado feio aqui, apanhando feio dos pais sem cair uma lágrima. E o Madugu, naquela hora, segurou e não chorou. E ele viu todo aquele sangue, aquele machucado enorme, mas ele foi com dificuldade, andando, até que ele chegou em casa. Quando chegou em casa, a mãe ficou preocupada. Madugu, o que aconteceu? Como que você se machucou assim, meu filho? Aí ele contou: mamãe, eu pulei da árvore e acabou que o meu pé enroscou num galho cortado e eu machuquei desse jeito. Nossa, Madugu, vamos dar um jeito nisso, vamos curar, vou te dar um remédio. Você acha que aqui na África as pessoas têm acesso a médico, a pronto-socorro, a postinho, a UPA? Eles não têm acesso a essas coisas. A farmácia vai lá e compra o remédio fácil e traz para dentro de casa. Muita gente tem remédio dentro de casa, eu mesmo. Tem vários remédios dentro da minha casa, porque aqui é difícil comprar na farmácia. Então, quando eu vou no Brasil, eu compro e trago. Mas o Madugu não vivia essa realidade. Sabe qual é o remédio que a mãe tinha para ele? Eram folhas que ela colheu no quintal, que ela acreditava que aquelas folhas podiam curar o Madugu. Ela pegou aquelas folhas, colocou no pilão, pilou, até que elas ficaram assim, uma pastinha, colocou no pé do Madugu, pegou um monte de terra, de cinza do fogareiro, porque aqui não tem fogão na maioria dos países da África. Bom, não posso dizer a maioria, mas muitos países da África não tem fogão a gás. As pessoas não têm fogão a gás, elas cozinham no chão, no fogareiro, com carvão, com lenha. E essa era a realidade do Madugu. A mãe dele pegou e colocou aquela cinza junto com as folhas em cima do machucado dele e amarrou um pano, tchá! E pronto, era só aquilo. Não tinha nem o remedinho pra dor. Passou um dia, 2, 3. Ai, gente, quanta dor o Madugu tava sentindo. Tava doendo muito, porque aquelas coisas, ao invés de curar o machucado, tava deixando o machucado, mais doente, mais dodói, mais dor. Coitado do Madugu.
ele já quase não conseguia mais andar. Ele só andava com a ajuda de um pau que ele pegou. Ele pegava aquele pau e ia devagarzinho assim. Ai, ai, ai. Coitado, ele estava sofrendo demais. Lá na aldeia onde ele morava, olha aqui, ó. Essas casinhas nas aldeias, elas são normalmente construídas de blocos de barro. As pessoas constroem o próprio tijolinho de barro, constroem as casas e cobrem com palha do arroz, com palha de um tipo de milho que eles têm aqui que chama milho preto. Então eles pegam essas palhas, secam e fazem o telhado das casas. Lá na aldeia do Madugu, de longe podia enxergar uma outra aldeia, e era para essa aldeia que o Madugu estava olhando. Lá naquela aldeia morava um casal de missionários. Eles eram estrangeiros, americanos, tinham a pele diferente, a pele clara, o cabelo diferente, não era mais lisinho. Então, por onde eles passavam, eles chamavam muita atenção. E o Madugu se lembrava muito bem de uma vez que ele tinha visto esse casal de missionários passando perto da aldeia dele. E ele já tinha ouvido falar muito desse casal, que eles ajudavam as pessoas, que faziam curativos para quem tinha se machucado e que eles tinham lá medicamentos, remédios de verdade, remédios que podiam curar realmente a dor do Madugu. O Madugu queria muito ir lá até aquela aldeia e pedir ajuda dos missionários, mas ele tinha uma preocupação muito grande, tinha uma coisa que impedia o Madugu de chegar lá. Ele estava com muito medo, porque aqueles missionários eram cristãos. Eles amavam a Jesus, falavam de Jesus para todo mundo que aparecia lá. Eles eram tão bondosos, eles tinham o amor de Deus dentro do coração deles. E aquele amor era tão grande que transbordava para as pessoas que estavam perto deles. E o Madugu sabia disso, ele já tinha ouvido muitas histórias. E o grande problema é que o Madugu era muçulmano. Toda a família, toda a aldeia do Madugu era muçulmana. Aí no Brasil não tem muitos muçulmanos, mas aqui em Guiné-Bissau tá cheio, especialmente na cidade onde eu moro. Eu fiz um vídeo ontem, acho que vocês assistiram ontem, que eu dou uma voltinha no meu bairro. Eu mostro o quarteirão da minha casa. O único cristão que mora nesse quarteirão todinha sou eu. Exatamente. Todos os meus vizinhos aqui do quarteirão são muçulmanos. Os muçulmanos, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não conseguem entender nem acreditar que Deus é 3 em 1. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é o Deus Espírito Santo. Para eles isso é incabível, eles não acreditam, eles não entendem isso. Eles acreditam que existe apenas um Deus, mas a Bíblia diz que o único caminho para se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Então, se eles não acreditam que Jesus Cristo também é Deus, que Ele é o Filho de Deus, eles estão buscando outros caminhos para chegar até Deus. E eles têm os cristãos como rivais, eles não gostam, eles se sentem ameaçados com a verdade do Evangelho. O pai do Madugu não ia gostar nadinha dessa ideia. Ele podia ficar muito bravo e dar uma surra, bater muito no Madugu, porque ele foi pedir ajuda para os missionários. Mas o Madugu pensou: eu já sei, vou aproveitar que o meu pai foi trabalhar na lavoura, lá na horta. Eu vou me esforçar, vou andar bem rapidinho, vou chegar na aldeia, pedir ajuda, eles vão me dar um remédio e eu vou voltar bem rapidinho para a aldeia, para o meu pai não descobrir. E assim o Madugu fez. Ele chegou, andou, foi andando, com aquela dificuldade, sentindo muita dor, e chegou na aldeia. Logo que ele chegou,
pediu ajuda da missionária. Ele falou: olha, eu tô sentindo muita dor, eu machuquei. E quando ela viu o machucado, ela falou: nossa, machucou muito feio, olha aqui que dó, você deve estar sentindo tanta dor. Vou cuidar de você. Qual que é seu nome? Meu nome é Madugu. Madugu, eu vou cuidar de você, porque Deus te ama e Ele não quer que você fique assim sofrendo. Ele quer que você se sinta bem, Ele quer tirar a dor que você está sentindo agora, não só a dor da sua perna, mas Ele quer dar alegria para o seu coração. Ele achou tão estranho o jeito dela falar. Ele só viu um machucado e já foi logo falando do amor de Deus. Isso era estranho, ele nunca tinha ouvido falar essa palavra amor, ainda mais de Deus, que Deus ama. Porque no islamismo, na religião dele, muçulmana, eles não falam muito de amor. Eles falam de cumprir as regras, de fazer tudo, cumprir cada regrinha para você conseguir a sua salvação. E depois que a missionária terminou de fazer o curativo, deu o remedinho para o Madugu, ela disse: Madugu, você não deve voltar para sua casa. Fique aqui conosco. Fique aqui, eu cuido de você nos próximos dias. A gente precisa fazer uns 3 dias de curativo. Eu faço todo o tratamento, te dou remédio, te dou comida. Fica aqui com a gente para eu poder cuidar melhor de você. Madugu queria muito ficar lá, porque ele se sentiu tão acolhido, tão amado. A voz daquela missionária era tão mansa, tão amorosa. Ele queria muito ficar, mas ele tinha um medo danado do pai dele, das consequências que ele poderia sofrer se o pai dele descobrisse que ele tinha ficado na casa dessa missionária. Ele precisava voltar. Foi quando apareceu o esposo da missionária, o pastor missionário, e ele trazia nas mãos um livro grande. E aí ele se aproximou e disse: oh, minha querida, você está com um hóspede, você está ajudando esse garotinho? Qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Madugu. Ela falou: meu bem, esse menino está com um machucado tão grande no pé, e eu quero ficar que ele fique aqui, quero cuidar dele, dar o tratamento certo, fazer os curativos. Eu convidei ele para ficar aqui, mas ele disse que não pode, que precisa voltar. O que a gente pode fazer por ele? Aí o pastor falou assim, o missionário: sério, ele quer ir embora? Puxa vida, justo hoje que eu vou contar essa história, a história desse livro mágico, uma história sensacional, de um livro que não tem palavras, que só tem cores. Poxa, eu queria tanto que você ficasse. Fica, Madugu, eu mando alguém avisar seu pai. Você vai amar essa história que eu vou contar hoje. Gente, o olhão do Madugu ficou assim, ó, desse tamanhão, de curiosidade para descobrir que história era essa, desse livro mágico, sem palavras e cheio de cores. Ele ficou morrendo de vontade de ficar hospedado lá com os missionários. E aí, será que ele ficou? O que vocês acham? Amanhã eu conto pra vocês se o Madugu foi embora ou ficou na casa dos missionários para ouvir a história do livro sem palavras. Um beijinho, gente!